Vamos falar nesse vídeo sobre produtividade feminina. Eu acredito que a produtividade ela seja diferente entre as mulheres e os homens. E diferente não significa melhor ou pior. Significa que a gente tem que ter alguns cuidados extras para que a gente consiga entender o que cada fase da nossa vida e do nosso mês pede pra gente. Os homens, eles são considerados solares, né? Então, ele tem uma energia ali que muda, né, com o sol, dia, noite. E as mulheres, elas são consideradas cíclicas, lunares. Então, as nossas energias, elas vão variando ao longo do mês. Existem duas fortes influências para isso. Uma é a influência do nosso ciclo, né? Então, a gente tem uma dança hormonal que faz com que a gente se sinta mais disposta em algumas fases, mais sensuais em algumas fases, mais produtivas. E outras fases ali são períodos de encerramento, são períodos de análise, são períodos de mais descanso. Então, tudo isso ele precisa ser analisado para que você consiga ter uma produtividade real, algo que de fato faça sentido ali, que você consiga produzir de uma forma respeitosa com o seu corpo. Eu estou falando isso de um espaço de fala onde eu já tive um princípio de burnout. Não cheguei a ser diagnosticada na época, mas eu trabalhava muito, dormia muito pouco e chegou um momento em que eu não conseguia mais dormir. Eu acordava desesperada à noite, achando que eu estava atrasada. E geralmente eram as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Esse foi um período muito ruim. E de lá para cá, eu comecei a entender o que eu precisava trabalhar em mim para ser uma pessoa mais produtiva. E vou dividir aqui os meus aprendizados com você. O primeiro deles é que produtividade é muito mais sobre direção do que sobre quantidade. Antes eu ficava achando que para ser produtivo eu tinha que zerar uma lista enorme de tarefas e que geralmente eu nunca conseguia dar conta. Então o sentimento que eu tinha era sempre um sentimento de frustração, de que eu tentava seguir aquela lista e ela parecia sempre interminável. Ela parecia sempre ter muito mais tarefas do que eu daria conta de conseguir colocar ali no meu dia. Então, esse foi um ponto importante. Direção é muito mais importante do que quantidade. Eu procuro setar ali de pontos importantes, no máximo 3 no meu dia, porque isso faz com que eu consiga cumprir, eu tenha um sentimento de satisfação com aquilo e às vezes não é raro acontecer. Depois que eu termino de fazer as 3 tarefas que eu tinha setado como mais importante, eu acabo fazendo outras tarefas. Segundo ponto que é muito importante é você entender o que te dá energia. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu menstruei. Não é um bom momento para gravar o momento em que eu estou menstruada. Então, é uma fase que pede um pouco mais de introspecção. Mas acabou acontecendo de ter que gravar no dia que eu estava menstruada. Eu já sei que menstruação não é doença, né? Então, é simplesmente uma fase e eu vou lidar com isso da forma como for mais conveniente. Na maior parte das vezes, eu procuro fazer atividades em que eu vou fazer sozinha, descansar um pouco mais, às vezes ficar recolhida. Eventualmente, eu tenho cólica, desse mês não tive cólica, enfim. Então, eu precisei olhar para o meu dia e entender como eu poderia ter mais energia para o dia de hoje, já que eu ia precisar dela. E eu comecei o meu dia ouvindo um pagode. Isso mesmo, eu gosto de ouvir pagode, funk, de dar uma reboladinha assim quando eu tô precisando de uma energia extra. É uma coisa que me ajuda bastante. Depois eu fui tomar um sol e fazer atividade física. Feito isso, eu já estava pronta para começar o meu dia. Tomei um banho, me arrumei e pronto. Continuo gravando aqui vídeos e estou muito feliz de estar gravando aqui esses vídeos para você. É claro que seria muito mais fácil se eu estivesse no ovulatório, no pré-ovulatório, mas nem sempre a gente consegue fechar tudo da maneira mais organizada possível para que cada tarefa, ou pelo menos eu não consigo, se encaixe em determinado ponto do ciclo. Às vezes a vida vai acontecendo. No meu caso, a minha menstruação adiantou, então eu acabei precisando gravar mesmo assim, porque já estava combinado, né? Então, entender quais são as coisas que te dão energia te ajuda muito para uma fase em que você queria estar descansando, mas a vida te exigiu um pouco mais e que você precisa dessa energia extra, né? Então, sol, atividade física, uma reboladinha, um cochilinho, são algo que
repõe ali o meu potinho da energia. Depois de entender um pouco mais do meu ciclo, né? Já tenho falando bastante sobre isso. Eu consigo perceber claramente 4 fases. Nessas 4 fases, eu gosto de fazer tarefas distintas. Eu gosto mais de escrever quando eu tô na TPM, porque quando eu tô na TPM eu gosto de fazer tarefas em que eu faço sozinha. Gosto mais de fazer coisas operacionais na TPM, então preencher planilha, análises, ver o que foi feito de produtivo, revisar processos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer na TPM. Também é muito bom para encerrar ciclos que claramente já me deram muitos sinais de que já não devem mais ser mantidos, né? Então, encerrar uma parceria, dar um feedback. Se eu não estiver irritada, que às vezes acontece, né? De eu estar irritada. Mas se eu não estiver irritada, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa na TPM também. E no pré-ovulatório, no ovulatório, eu gosto de criar. Então, é um momento muito bom para utilizar a minha criatividade, para produzir, para gravar vídeos, para fazer aulas, para fazer lives. Então, quando possível, eu gosto de alinhar as atividades que eu vou fazer com as atividades do meu ciclo, porque isso faz com que eu me sinta muito mais à vontade, muito mais confiante. E por fim, e não menos importante, delegação. Então, é muito importante que a gente aprenda a pedir ajuda, a entender que você não precisa fazer tudo sozinha, que você pode pedir ajuda para pessoas da sua família, para seus amigos, que você pode, de repente, ver tarefas que você faz que podem ser delegadas, e isso vai desde coisas muito simples, né? Tenho dado aí como exemplo um robô que eu comprei para passar o pano na casa, um aspirador aí para passar o pano na casa, né? Eu gosto de casa limpa, não gosto de fazer. Então, essa é uma forma de delegar ali, tá fazendo isso. Ou ainda, vendo atividades que você pode pagar para alguém fazer. Pagar uma estagiária, pagar um freelancer, pagar alguém para fazer, porque aquilo vai te liberar tempo e vai fazer com que você utilize o seu tempo naquilo que for mais importante. Vale lembrar, direção é mais importante do que quantidade. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Se você gostou, deixa aí o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.